Bem, meus amigos, hoje é um dia de alegrias, estou reencontrando amigos queridíssimos, irmãos do coração, e que sempre estão caminhando junto conosco, e nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de março de 2023, estava falando sobre isso agora, como o tempo passa, né? Está passando muito rápido. E são 16 horas, 16h03, e nesse horário nós fazemos o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E hoje, né, nós vamos novamente rever a questão 285 e fazer aquele fechamento do tema envolvendo o perispírito. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer aqui a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, Francisco de Assis, sempre agradecendo pelas oportunidades que o Senhor tem oferecido a cada um de nós em todos os momentos da nossa caminhada. Rogamos também ao Pai que abençoe e fortaleça aqueles nossos irmãos mais sofridos, que se encontram desamparados, ainda abalados de alguma forma pelos eventos que acontecem em nossas vidas. Então, rogamos a espiritualidade que console, que ampare, que esclareça esses irmãos para que eles possam se fortalecer. E nós estamos aqui continuando a nossa caminhada, buscando estudar, conhecer um pouco mais, auxiliar na divulgação dessa doutrina que tanto tem nos ajudado no conhecimento de nossas próprias vidas, dos conhecimentos tão importantes, né, que envolve esse planeta e a espiritualidade. Assim, Senhor, envolvidos pelas vibrações amorosas dos amigos espirituais que conosco se reúnem para participarmos dessa reunião, te pedimos que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou reler a questão 285 para que nós possamos concluir o nosso estudo, que nós demos uma paradinha aqui falando sobre perispírito. Então, nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. E no item 285A, né, 285A, que está dentro daquele grupo das perguntas das relações no além-túmulo, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E aí os espíritos respondem: vemos a nossa vida pretérita, quer dizer, a nossa vida passada, e lemos nela como um livro. Vendo a dos nossos amigos, quer dizer, a vida pretérita dos nossos amigos e dos nossos inimigos, que ao ver também só isso, não vamos esquecer disso, que eu estou vendo a minha vida pretérita, vendo a vida pretérita dos meus adversários, e os meus amigos e os meus adversários também veem a minha vida, não é? E aí ele diz assim: aí vemos a passagem deles da vida corporal outra. Nossa, desculpa, gente, o barulho, porque o vizinho aqui me deu alguma coisa. É o quê? Então, vai atrapalhar um pouquinho, mas daqui a pouco passa. E como isso é visto? Isso é visto através do nosso perispírito. Então, quando o espírito nos vê, ou nós os vemos, quando fazemos essa leitura, ela é feita no perispírito, através do perispírito. E como nós falamos anteriormente, quando nós falamos em perispírito, não é uma coisa única, não é uma coisa única, um vulcão. Didaticamente, para facilitar, nós dividimos o perispírito em duas partes.
Nós sabemos que os pesquisadores falam que tem várias outras, é igual aquela coisa do centro de força, que a gente apresenta uns 7, nós apresentamos 7, mas são muitos outros. Então, seriam duas. O corpo espiritual, que é perecível, e o corpo mental, que é imperecível, que fica unido ao espírito. Como nós vimos, quando o espírito, princípio inteligente, aquele espírito com a letra minúscula, é criado, é o princípio espiritual, ele se une ao princípio material puro, que é o fluido cósmico. Nesse momento, esse fluido cósmico envolve esse princípio espiritual, e aí é formado o corpo mental, que passa a ser, junto com o espírito, uma coisa só, imperecível, inseparável, para sempre. Para sempre. Agora, esse princípio espiritual aliado ao princípio material, ele vai formar o que nós chamamos de mônada. É a mônada. Então, ela vai, né, caminhar por onde a gente não sabe. O próprio Kardec fala sobre isso. Ele vai fazer a sua viagem, adquirindo experiências, até que uma certa época, que também ninguém sabe como nem onde, há uma passagem desse princípio inteligente para espírito. Quando isso acontece? O próprio Kardec diz: não tentem descobrir. Nós não estamos ainda na condição de buscar esse conhecimento. Quando é que esse princípio inteligente se torna espírito? Se existem segredos divinos, esse é um deles. Tá? Eles mesmos falam, os espíritos mais sábios também ainda não sabem como isso acontece. Isso é coisa mesmo para os grandes, dizem, né, devas aí. Então, nesse momento, começa a ser formado todo esse corpo espiritual, esse corpo que vai ser agregado a esse corpo mental e que é formado como? Está lá no Livro dos Espíritos, dos fluidos de cada esfera. Então, o espírito, para reencarnar aqui da Terra, para encarnar aqui da Terra, vamos falar em encarnar, ele veio pela primeira vez, ele tem que se desvencilhar das camadas do seu perispírito, que é do corpo espiritual, para formar novos elementos para esse perispírito, dos elementos do planeta onde ele vai habitar. Assim foi também com Jesus. No momento que esse espírito deixa, do caso de Jesus, que foi para não voltar aqui no planeta Terra até então, ele se desfaz com maior rapidez desses elementos, como está lá no Livro dos Espíritos, com a rapidez do relâmpago. Porque essa parte é descartável do perispírito. Mas o corpo mental não. Sempre vai acompanhar o espírito, porque é lá nesse corpo mental que está o modelo organizador biológico. E como o corpo mental ele está unido de forma eterna, vamos dizer assim, com o espírito, é como se eles se tornassem uma coisa só. Entendeu? É como se isso se tornasse uma coisa só. Então, todos os registros estão na mente do espírito, que é o corpo mental, o seu corpo mental. Tá? Então, quando nós falamos em leitura de um espírito, você está fazendo uma leitura nesse espírito que está aqui entre nós, os espíritos que desencarnaram, estão na erraticidade. Quem são os que estão na erraticidade? São aqueles que precisam ainda reencarnar para reparar os seus pontos equivocados. Aí a pessoa vai dizer assim, há um espírito como, por exemplo, Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, Francisco de Assis, necessitam de reencarnações reparadoras? Não. Se reencarnarem, são como missionários. Mas nós precisamos ainda reencarnar para corrigir, para aprender, para evoluir. Então, nós estamos na erraticidade.
Então, só se encontram na erraticidade os espíritos que ainda necessitam crescer, aprender, evoluir. Bom, e aí, a gente, se for para um outro planeta, que pode acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer, tá? É só a gente não cuidar bem, tem uns planetinhas aí que Jesus falou, aqui tem muito dor em ranger de dente, não falou? Ah, eu posso ir para lá? Pode. Como diz o povo por aí, cair socialmente a gente pode. E como, né? Tem outra que está aqui, dá uma tropeçada, cai aqui. Perder o conhecimento adquirido, não. Mas cair socialmente nós podemos. Olha os êxodos que estão por aí, né? Então, eu trouxe agora o texto para nós concluirmos o nosso estudo de perispírito, que nós abrimos um parênteses aqui nessa questão 285A e trouxemos textos em aulas anteriores, que estão publicados lá na nossa página, quem quiser, e nós vamos aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela. Opa, mas antes, espera aí um instantinho, gente, deixa eu... Compartilhando aqui. Esse texto que eu trouxe é do Dr. Jorge Andréa. Eu acredito que todos estejam vendo, né? É do livro Enfoques Científicos da Doutrina Espírita. Dr. Jorge Andréa não trouxe o texto todo, trouxe uma parte, um extrato. Esse texto é sobre reflexões sobre o campo organizado da forma e o véu perispiritual, concluindo aquele estudo que nós vínhamos fazendo sobre o perispírito. E o doutor Jorge André diz assim, os estudos que a codificação kardeciana vem mostrando há mais de um século têm despertado muito interesse por parte dos pesquisadores. Aos mais bem informados, as razões de orientação e finalidade das organizações celulares estariam no perispírito, a razão intermediária entre o espírito e a matéria própria dos seres vivos. Então, ele está dizendo aqui que as razões de orientação e finalidade das organizações celulares estariam no perispírito. O campo organizador de determinado ser, com o tempo, se vai ampliando, tá? Afirmando pelas experiências da vida. Então, com o tempo, esse nosso campo organizador, ele vai se ampliando, ele vai se consolidando de acordo com o grau evolutivo do espírito. Apesar de suas constantes renovações, encarna, desencarna, diante das etapas palingenéticas, paligênese, reencarnação, este campo estará sempre presente e atuante pelas suas características de mortalidade. No livro dos médiuns de Allan Kardec, do item 54, diz assim, o perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato, até porque a ciência comum, né, ela não reconhece a existência do perispírito. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta também de observações, como teremos ocasiões de demonstrar nessa obra dele. Por ora, e por nos não anteciparmos nada de dar spoiler, né? No tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então, isso quer dizer o seguinte, os espíritos imperfeitos, esses espíritos que estão na erraticidade, eles têm o seu perispírito. Corpo mental, corpo espiritual. Eles têm o seu perispírito. Naquele caso de André Luiz, que nós contamos aqui, lembra na semana passada, que André Luiz foi visitar a mãe numa região mais elevada e deixou o seu foco de relação nas câmaras de edificação.
Ora, se ele estava desencarnado, que corpo é esse que ele deixou das câmaras de retificação? Seu corpo espiritual. E ele foi com o quê? Com a outra parte do seu perispírito, o corpo mental. Mas ele foi e voltou rapidinho, porque ele não podia lá estar, não podia lá ficar. E como disse, eu até falei isso aqui, né? A nossa querida irmã Joana de Ângeles, eu não posso estar onde meus pés não me levaram. Posso até fazer a visitinha, mas tem que voltar rapidinho, né? Então, e no caso dos espíritos, vamos sair do extremo, que seriam os espíritos imperfeitos, para o espírito puro. Ele também está com seu perispírito? Sim, não mais com o corpo espiritual. Porque esse corpo espiritual dele já foi devolvido aos, vamos dizer assim, aos depósitos da natureza. Mas ele está com seu corpo mental, que é inseparável do espírito, onde ali estão registrados toda a vivência daquele espírito. Ali está a individualidade. Bom? E no item 55 de O Livro dos Médiuns, Kardec continua: qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva da hierarquia espiritual. Por isso que, muitas vezes, você vai encontrar em alguns livros espíritas aquela frase, né? Parece até que não tem perispírito, mas ele tem. Então, não importa o grau de evolução do espírito, se ele é imperfeito ou se ele é espírito puro. Ele estará sempre revestido de envoltório, e é o seu corpo de relação. Quando estamos aqui na Terra, nosso corpo de relação é o corpo físico. Estando na espiritualidade, desencarnado, na erraticidade, com o espírito puro, o corpo de relação é o perispírito. No caso do espírito imperfeito, é o corpo espiritual, o seu corpo mental. No caso do espírito puro, o corpo de relação dele é o corpo mental. E aí, a gente também tem que lembrar do seguinte, quando a gente fala sobre a individualidade, tá? Não vamos esquecer no seguinte, que a individualidade, ela sempre vai necessitar da personalidade para ela evoluir. Entendeu? Então, ele vai sem precisar da personalidade para evoluir. Porque individualidade é uma coisa, personalidade é outra. Estamos falando da relação espiritual, tá? Então, a pessoa vai dizer assim, mas sempre só evolui no plano físico? Não, a gente também evolui no plano espiritual. Mas no plano espiritual, você adquire mais para facilitar o entendimento? A teoria, né? Você caminha, mas é aqui, na Terra, em meio à sociedade, é que realmente vai se promover o grande processo evolutivo do espírito, no caso de nós, que vivíamos aqui na Terra, né? Então, ele vai dizer aqui, o perispírito, hoje aceito pela maioria dos pesquisadores da paranormalidade, como sendo o campo organizador da forma, tem mostrado a sua presença através da difusão energética de suas irradiações invisíveis aos processos comuns de verificação. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? É só abrir aí, falar e depois desliga o microfone novamente, tá? Nós podemos interagir. Aí o doutor Jorge André vai dizer assim, por que representa o campo organizador da forma? Não quer isto dizer que o perispírito seja o ponto inicial dos impulsos espirituais. Ele é o campo organizador da forma, porque no seu campo mental está lá o MOB, modelo organizador biológico, mas ele não é o ponto inicial dos impulsos
espirituais, ou mesmo a zona onde ficariam sediados esses mecanismos. O ponto de partida, as causas, encontram-se em zonas dimensionais mais avançadas na intimidade do espírito. Tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. É na intimidade do espírito que está o ponto de origem dos impulsos espirituais. O perispírito, representando a capa externa do espírito, o corpo de relação, seja ele espírito puro, com seu corpo mental, ou espírito imperfeito, com seu corpo espiritual, serviria de filtro e tela de suas manifestações. Manifestações de quem? Do espírito. Apesar de apresentar intenso dinamismo psíquico, superior ao da zona consciente ou zona física, dirige os campos celulares físicos por influência do próprio espírito, de onde é dependente. O perispírito é responsável pelo edifício físico de determinado ser, embora sob influência e orientação do espírito que lhe dá exato direcionamento. Então, o espírito está no comando de tudo. A gente nunca pode esquecer isso. O perispírito é zona que sofre modificações intensas nos processos reencarnatórios. Porque conforme o espírito evolui, o nosso perispírito também vai passando por modificações, né? Passando por condições de miniaturização e mesmo perda de algumas energias, pois ao se acercar do ovo na fecundação, para impulsionar a sua morfogênese. O que é morfogênese? Desenvolvimento das formas e da estrutura de uma espécie a partir do embrião, né? Então, ao se acercar do ovo para impulsionar a sua morfogênese, estará elaborando uma nova estruturação que responderá por um novo corpo físico. Então, uma hora eu posso ter o corpo feminino, outra hora eu posso ter o corpo masculino. Então, a gente vai se trocando, né? Fazendo as trocas. Se no perispírito, no corpo espiritual, né, estivessem sediados todos os arquivos do ser, é claro que as intensas transformações do mecanismo reencarnatório afetariam a estruturação de mortalidade. Não é? Imagine, um espírito está aqui no planeta Terra, faz tudo direitinho, bonitinho. Ele tem o seu perispírito. Aí ele vai ser promovido, né? Vamos dizer assim, né? Vai para um planeta maravilhoso, de luz, sensacional. Aí ele não pode chegar lá no perispírito da Terra. Isso aqui é elemento, está aqui. Se ele tivesse todo o seu histórico, vamos dizer, o seu histórico, nesse corpo espiritual, que é perecível, como é que ele chegaria lá? O que ele levaria? Nada. Ia ter que começar tudo de novo. Então, esse corpo espiritual, ele é perecível. Onde estão os registros? No espírito, no seu corpo mental, que é indestrutível e inseparável do espírito, né? Então, dessa forma, as aptidões que são absorvidas nas experienciações que o ser passa diante das diversas etapas reencarnatórias estariam nas zonas definitivas, corpo mental, do espírito, e refletidas no perispírito. Porque, como o André Luiz diz, né, não é o corpo que é ou melhor, não é o perispírito que é uma cópia do nosso corpo, é o nosso corpo que é uma cópia do nosso perispírito. Da mesma forma que o corpo espiritual reflete o corpo mental. Tá? Então, ele diz aqui, zona dimensionalmente mais densa, né,
que a primeira, então, vou repetir, dessa forma, as aptidões que são absorvidas nas experienciações que o ser passa diante das diversas etapas reencarnatórias estariam nas zonas definitivas, corpo mental do espírito, e refletidas no perispírito, que é uma zona dimensionalmente mais densa, que é o corpo espiritual, que é a primeira, que é o corpo mental. E, por isso, mais apropriadas as correlações com a matéria. Então, o corpo espiritual está mais apropriado às correlações com a matéria. Descarte, quer dizer, assim, a matéria recebe o que necessita do impulso espiritual pelas telas perispirituais. Estas, embora apresentando um campo avançado de trabalho, não são a sede das energias criativas da vida. E aí continua aqui doutor Jorge Andréa. A vida em si mesmo só poderá ser considerada pela constante renovação, que favorece, consequentemente, a ampliação dos diversos setores pelas experiências vividas. O homem, expressão máxima do planeta, nada mais é do que o resultado de milênios e milênios de experiências acumuladas, que alcançaram uma individualidade, o eu, preparada e forjada na escala dos seres. Entendamos bem, o homem não foi tal ou qual um animal, como as pessoas falam, né? Mas um princípio inteligente, resultante de uma afirmação divina, que à medida que ia maturando em experiências, conseguia expressar-se num degrau sempre mais categorizado, refletindo nas formas físicas adequadas o valor evolutivo que apresentava seu dinamismo espiritual. Então, olha só, refletindo nas formas físicas adequadas. Então, mostra o quê? Que lá no início, quando nós estávamos dando os primeiros passos nesse reino nominal, a nossa forma física era adequada àquele período. Aquele período. Corpos mais abrutalhados, né? Não com essa delicadeza. Porque se nós compararmos hoje o corpo do homem atual com o corpo daqueles primeiros seres que estavam caminhando sobre a Terra, e ainda alguns ainda nem tinham descoberto fogo, nós vamos encontrar diferenças físicas, não é? Então, como ele diz aí, à medida que ia maturando experiências, essas experiências iam conseguindo se expressar num degrau sempre mais categorizado, refletindo nas formas físicas adequadas o valor evolutivo que apresentava seu dinamismo espiritual. Por isso, você não pode aceitar mente em psicose. Você não pode aceitar mente em psicose. Porque o corpo de um animal irracional, não, a nossa mente não pode ser refletida ali. Então, essa teoria que mamãe voltou com uma pombinha e minha sogra com uma cobrinha, não vai dar. Não dá para. Não tem essas religiosas aí? Tem essas ideias. Não dá para ter isso, essa ideia. Porque, como ele disse aqui, ó, entendamos bem, o homem não foi tal ou qual animal, mas um princípio inteligente resultante de uma afirmação divina, e à medida que ia maturando em experiências, conseguiu expressar-se num degrau sempre mais categorizado, refletindo nas formas físicas adequadas o valor evolutivo que apresentava seu dinamismo espiritual. Então, Emmanuel mesmo diz, assim, de uma forma simbólica, que a distância entre o homem e o animal racional é a mesma distância entre o homem e Deus. Percebeu? Então, nós não podemos entender isso, né? O homem não foi o primata. Este, possuindo um eu, foi alcançando, o homem,
O homem não foi o macaco, o gorilão, o chimpanzé, tá? Porque muita gente acha que foi. Né? Este, possuindo um eu, foi alcançando determinado grau evolutivo após milênios e milênios e milênios de experiências. E a devida maturação nesta posição, pelas constantes repetições, paligênese, reencarnações, em dado momento, despertou pelas mutações no jogo dos cromossomos celulares. A melhoria das formas físicas com o arcabouço nervoso mais categorizado. Um sistema nervoso mais categorizado, alcançando posição que lhe abria os horizontes do instinto. Só fazendo aqui uma comparação muito, né, relembrando aqui alguma coisa. Esses primeiros homens mal saídos, não vou dizer antes das cavernas, porque quando ele foi para a caverna já tinha uma estrutura. Ele foi para a caverna, já sabia acender o fogo, a grande descoberta, o domínio do fogo, né? Porque ali, no momento que o homem domina o fogo, ele vai para onde? Para o topo da cadeia. Ele vai para o topo da cadeia. Ele dominou o fogo. Porque antes, ele fazia o quê? Ele viu o fogo surgir, o raio caía sobre a mata e o fogo lá estava. Ele até ia lá, né? Podia pegar o fogo, aquela coisa toda. Mas no momento que ele aprendeu que bateu uma pedra no outra, saiu uma faísca, e se eu botasse no matinho, ele tinha uma fogueira, ele dominou o fogo. Qual é o outro animal que dominou o fogo? Nenhum. Nenhum. E o homem dominou o fogo. Foi para o alto da cadeia alimentar. E dominou o fogo. Porque a partir daí. Agora, esse homem inicial, que ainda não tinha o domínio, né, desse fogo, que ainda não tinha contemplado a idade da razão, né, esse homem, ele tem um sistema, ele ainda não conseguia ainda ter o domínio da fala. Ele não tinha o domínio da fala como nós. Por quê? Porque todo o seu sistema, os seus sistema respiratório, sistema fonológico, ainda não estava desenvolvido. Ele não tinha esse corpo, porque muita gente pensa, né? Igual o nosso. É gutural. Era gutural, ele não conseguia ainda expressar. Porque você poder chegar ao momento de começar a se comunicar através da fala é uma coisa muito bem elaborada. São muitos milhões de avanço e de aperfeiçoamento desta máquina. Tá? Então, é nesse nível que a gente está falando. Então, eles aqui, devido à maturação nesta posição, né, pelas constantes reencarnações, em dado momento despertou. Por quê? Pelas mudanças no jogo dos cromossomos celulares. A melhoria das formas físicas, o arcabouço nervoso mais categorizado, alcançando posição que lhe abria os horizontes do instinto, transformando em razão por um ajustado e harmônico processo de conscientização característico do rei nominal, que é um termo criado, a gente sabe que dentro da ciência você tem, né, o reino mineral, vegetal e animal. Dentro do animal se classificam os homens, irracionais e racionais, mas foi criado esse termo para facilitar o nosso entendimento. O princípio inteligente, até alcançar o reino nominal, foi o resultado do acúmulo de experiências incontáveis na escala dos seres vivos orientados pelo impulso evolutivo que consigo carrega, tá? Agora, nós vamos falar de uma coisa que são, segundo Kardec, hipóteses, teorias. Não se tem uma palavra final ainda sobre isso.
Então, eu vou trazer aqui a opinião do Dr. Jorge Andréa, que já é uma opinião abalizada dentro de pesquisas atuais, mas vou também trazer a posição de Kardec, de certa maneira Leon Denis, para a gente ver que tudo isso ainda está na base da teoria. Então, o doutor Jorge André diz assim, o princípio que comanda e impulsiona a vida se foi ampliando nas experiências, quando de sua passagem nas diversas organizações dos reinos da natureza. Então, ele está falando que o princípio inteligente, até alcançar o reino nominal, foi o resultado do acúmulo de experiências incontáveis. Quando eu falo incontáveis, é milhões e milhões e milhões e milhões na escala dos seres vivos, e olha só o que ele fala, orientadas pelo impulso evolutivo que consigo carrega. Ele está dizendo que o princípio inteligente é um impulso evolutivo. Por quê? Porque o progresso é inexorável para todos nós. Todo ser vivente caminha para cima, mesmo que a gente se acorrente ali, eu não quero ir, eu não quero ir, mas é algo que faz parte do ser, tá? Aí ele vai dizer assim, o princípio que comanda e impulsiona a vida se foi ampliando nas experiências, quando de sua passagem, presta bem atenção, nas diversas organizações dos reinos da natureza. Aí doutor Jorge André diz, princípio inteligente caminhou por onde? Nos reinos, nos minerais, regulando as forças de atração e coesão, nos vegetais, ampliando a sensibilidade celular, nos animais, afirmando os instintos, no apresentando a nova grande conquista refletida no processo de conscientização. Dessa forma, diz doutor Jorge André, com a sua hipótese e teoria, caminhará o espírito lastreando-se nas experiências infinitas, varando a imortalidade com a sua imortalidade e sempre buscando novas formas de consciência. Esta é a teoria que o doutor Jorge Andréa aceita e que a maioria grande parte dos pesquisadores aceita. O princípio inteligente caminhando pelos vários reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o nominal. Mas Kardec tinha uma resistência a essa teoria. Tinha uma resistência a essa teoria. Dizem os cientistas atuais, bem atuais, que essa teoria é a que melhor explica, é a que melhor poderia explicar essa caminhada. Mas Kardec não era muito adepto dela. E nós vamos perceber aqui. Mas vamos perceber como a ideia dele também muda. Olha aqui. Allan Kardec, comentando a questão, quem quiser pegar o livro dos Espíritos, mas eu coloquei tudo aqui. Comentando a questão 613, comentando, é a nota, não é a resposta dos Espíritos. No final da questão 613, ele faz o comentário. E tudo isso que nós estamos falando envolve o perispírito, tá? Comentando a questão 613, nota de Allan Kardec, seria bom quem quisesse anotar isso aí para depois lá fazer a consulta para esclarecer um pouquinho mais. Comentando a questão 613, na nota, a notinha de Allan Kardec ao final da questão 603, no quarto parágrafo de O Livro dos Espíritos, ele diz, olha aqui, ele diz, segundo uns, opa, isso é hipótese e teoria, segundo alguns filósofos, o espírito não chega ao período humano depois, vamos observar bem, de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Que ele está em acorde ou em acordo com a palavra do Dr. Jorge Andréa, tá? Ele diz, então o espírito não chega, segundo uns, ele está trazendo a teoria de alguns, não é nem a opinião dele, é a teoria de alguns. O espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado, é individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Então, o espírito teria que passar por toda essa fieira. Segundo outros,
o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela feira animal. Então, segundo eles, mineral, vegetal, nem pensa. Nem pensa. Eles nem aceitam. E já se colocam ali na feira animal. Então, para Kardec, ele apresenta duas hipóteses. Isso na publicação do Livro dos Espíritos. Quando ele publica a Gênese, em 1868, no livro A Gênese, capítulo 11, item 23, 11 anos depois de publicar o Livro dos Espíritos, Kardec escreve, olha só o que ele escreve na Gênese, no item 23. Conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Cadê os minerais? Cadê os vegetais? Ele traz da Gênese essa ideia. O tal lá do Livro dos Espíritos, segundo uns, que o princípio inteligente teria se elaborado nos diversos graus do ser e fio da criação, ele não comenta. Segundo outros, que acham que o princípio inteligente, né, que o homem teria pertencido sempre à raça humana, ele também não comenta. Ele traz essa ideia, ele traz essa hipótese. E ele diz assim, então, conforme a opinião, e aquele coloca bem claro, de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Ele elegeu essa hipótese. E aí ele diz, e a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais, onde ninguém sabe, nem como, que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual como a corporal. Por que ele não aceita muito bem a ideia do princípio inteligente passando pelo, oh meu Deus do céu, pelo reino vegetal? Porque ele faz uma diferença na questão da vida orgânica. Porque tem questões aqui no Livro dos Espíritos, eu não trouxe a questão, mas onde fala aqui, o vegetal tem vida orgânica e não pensar. Ter vida orgânica e ter vida orgânica e pensar são duas coisas bem diferentes. Entendeu? Um homem que sofreu um acidente gravíssimo e teve morte cerebral. E, como dizem os espíritos, alguns até espíritos já partem, vão embora, e o corpo fica. O que aquele corpo tem? Vida orgânica. O coração está batendo, não sei, está circulando, está com a máquina ligada, não é? Mas os espíritos dizem que, às vezes, as pessoas, quando entram num coma, o espírito já partiu, mas ali fica por algum motivo, às vezes por cada família, aquela coisa errada toda, né? Então, ele tem essa dificuldade de aceitar o vegetal, o mineral nem se fala, porque, para ele, o vegetal tem vida orgânica, mas não pensa. Então, ele descarta essa ideia da vida no reino vegetal. Ele não tem esse interesse, né? Aquela ideia não agrada muito. Então, ele diz aqui, esse sistema, que é o sistema do princípio inteligente passando pelos diversos graus da animalidade, ele diz aqui, baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é preciso convir. Então, quando ele diz corresponde, é preciso convir, ele está querendo dizer o quê? Eu acho que isso aí é mais correto. Essa teoria, porque ele continua dizendo que são hipóteses, né? É preciso convir, porque quando alguém diz assim para mim, fala alguma coisa para mim, eu digo assim, olha, é preciso convir que isso é mais adequado, não é não? É porque você está dando um certo apoio
aquela teoria. Então, ele diz aqui, ó, É algo que para ele faz algum isso faz mais sentido. Então, ele diz aqui, esse sistema baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Uma saída, um alvo, um destino aos animais. E não seriam mais seres deserdados, mas encontrariam no futuro que lhe está reservado uma compensação a seus sofrimentos. Por isso, para ele, essa ideia do princípio inteligente, né, transitar pelo reino, apenas pelo reino animal, para ele é mais lógico, ele está mais em acordo com essa teoria do que com as outras duas teorias. E, inclusive, Leon Denis já tem uma ideia mais ou menos de acordo com essa, só que Leon Denis aceita pelo reino vegetal, ao contrário, de forma equivocada, que muita gente fala, porque tem gente que diz assim, que André Luiz, que Leon Denis falou que a inteligência dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no animal. Leon Denis não disse nada disso. Inclusive, eu já vi gente do Leon Denis dizendo isso. Que Leon Denis teria dito que a inteligência dorme no mineral. Eu já vi falar. Não disse isso. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ou O Problema do Ser e do Destino, né? Porque mudou o sentido desse livro. No capítulo 9, lá pelo 14º parágrafo, Leon Denis diz assim, na planta a inteligência dorme. Ele não fala em mineral. As pessoas dizem que ele falou, a inteligência dorme em mineral. Ele não falou nada disso. Ele disse, na planta a inteligência dorme, no animal ela sonha. Só no homem ela desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. Então, é preciso fazer essa correção. Muita gente falando, capítulo 9 do 14º parágrafo, do livro O Problema do Ser, Destino da Dor. Ele diz que na planta a inteligência dorme. Então, o Leon Denis já é adepto que o princípio inteligente transita no reino vegetal, mas não no mineral. Não, não. Entendeu? Então, são teorias. E aí, Kardec diz assim, que essa teoria, que o princípio inteligente passa pelos diversos graus da animalidade, é uma prova da justiça e bondade do Criador que dá um destino aos animais. Entendeu? Então, aí ele continua aqui, ó. Aqueles animais encontrariam no futuro que lhes está reservado uma compensação ao seu sofrimento. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, tá? Mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Tá? Então, nós estamos trazendo aqui o que está na Gênese de Allan Kardec. Kardec dizendo isso. Aí ele diz, o que constitui o homem espiritual não são origem, mas os atributos especiais do que está dotado quando entra na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é o distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fileira da animalidade, o homem não seria menos homem. Depois, para encerrar esse item, ele vai colocar assim. Mas esse sistema também levanta numerosas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui nem examinar as diferentes hipóteses feitas sobre esse assunto. Então, ele coloca essa ideia, são todas hipóteses, mas ele elegeu essa como a hipótese mais razoável. Aí ele vem e diz assim, sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos, para facilitar a nossa vida, né? Para facilitar o nosso entendimento, considerá-la ao entrar na humanidade.
ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer responsabilidade de seus atos. Tá? Ele vai falar isso. Agora, aqui na Gênesis, mas tá, ele vai dizer isso. Vamos perceber aqui, ele diz, vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio e começar a exercer responsabilidade de seus atos. Ele disse isso em 1868. Mas em 1864, no Revista Espírita, no capítulo, no artigo Perguntas e Problemas, ele dá uma explicadinha um pouco melhor sobre essa questão, que aqui na Gênese ele generalizou. Tá? Porque aqui na Gênese ele diz o seguinte: sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos considerar a alma, ao entrar na humanidade, ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio. Então, ele está dizendo que a alma, de uma forma geral, ao entrar na humanidade, está dotada do senso moral e do livre-arbítrio. E começa a exercer essa responsabilidade de seus atos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Não é porque ela entrou na humanidade que ela é dotada já do senso moral e do livre-arbítrio. Na Revista Espírita de janeiro de 1864, no artigo chamado Perguntas e Problemas, Kardec diz assim: ignoramos, olha só, absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. É um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Por onde transita o princípio inteligente? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, até entrar no nominal? Ele está dizendo aqui, todas são hipóteses que os cientistas, os pesquisadores, têm direito a ter. Como ele não bateu o martelo por nenhuma delas, mas ele disse, essa me é mais simpática. Tá? Então, ele diz, isso aí é um dos princípios das coisas que estão no segredo de Deus. É-nos impedido pesquisar? Não. Mas ele diz que até então, ninguém sabe verdadeiramente. Aí ele bota uma observação. Apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, como está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Lembra? São criadas simples e ignorantes, tendo todas, sem exceção, assim o mesmo ponto de partida. O que é conforme a justiça. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Então, ele está aqui explicando o que ele generalizou nesse último parágrafo do item 23 da Gênesis. Entendeu? O que ele botou aqui. Vamos considerar a alma uma entrada da humanidade, ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio. E começa a exercer a responsabilidade de seus atos. Aqui ele está... lá em cima ele generalizou, aqui ele está explicando passo a passo, tá? Ele está dizendo aqui, apenas sabemos que as almas são criadas simples e ignorantes, tendo todas assim o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça. Todas são iguais. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco. E não é logo que o espírito se torna, que aquele princípio inteligente se torna humano. Tá? É pouco a pouco. E após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira encarnação, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante clara de si mesma, para ser responsável por seus atos. Não é senão após a centésima, talvez após a milésima. Então, isso nós sabemos. Quando é que o livre-arbítrio começa a se desenvolver? E nem quando o espírito começa a desenvolver seu senso moral. Entendeu? Logo, talvez após milhares
e milhares de reencarnações. Tá? Então, nós encerramos aqui hoje que nós demos uma paradinha aí, né, para falar um pouco de perispírito, para a gente poder ter essa ideia, tá, de como isso vai funcionar, como é que caminha. Então, tem, vamos dizer assim, segredos que nós ainda não temos condições de bater martelo. Então, como Kardec traz para a gente, são hipóteses, inúmeras hipóteses. Os cientistas atuais, eles são mais simpáticos a essa apresentação do Dr. Jojo Andréa, que haveria, sim, uma passagem pelo reino mineral, onde vai trabalhar coesão, essas coisas mais. Tá? Eles acreditam que a ciência caminha mais por esse lado, mas Kardec, ele não tinha muita simpatia por essas teorias, hipótese dele, teorias que ele, estudioso, para ele, o princípio inteligente começava a caminhar pelo reino animal. Ele acha essa ideia mais simpática, entendeu? Exatamente, mais simpática, né? Porque para ele essa ideia de que o reino vegetal, a planta, ela tem vida orgânica e não pensa, o princípio inteligente não poderia estar ali. É teoria dele, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, dizer, não, é assim, são hipóteses, são teorias ainda, que não existe ainda uma resposta correta. Por isso, quando nós lemos lá na semana passada no livro Obras Póstumas, lembra que ela era 15 ou 17 de junho de 1856, 56, acho que era 17, um artigo de 17 de junho de 1856, quando o Espírito de Verdade veio para falar com Kardec, né, através da médium, é claro, e ele diz para Kardec começa a fazer muita pergunta, né, sobre a obra que ele estava organizando o Livro dos Espíritos, e o Espírito de Verdade diz para ele assim, não se preocupa não, tudo isso que você vai publicar, vai estudar, vai pesquisar, tudo isso é só introdução. É só introdução, grande introdução. Então, tudo isso que você está trazendo aí, está começando, porque ele ainda ia publicar o Livro dos Espíritos, ele disse assim, ele deu a entender o seguinte, o Pentateuco, que ele não diz para Kardec que ele vai publicar esses 5 livros, porque ele nem publicou o Livro dos Espíritos ainda, né? Ele vê Kardec ali interessado, organizando aquele material, acho que foi em 15 ou 17 de junho de 1953. Ele diz para Kardec, tudo isso que você está organizando aí, tudo isso é uma grande introdução. A gente começa a perceber que tudo isso que a gente está estudando até hoje ainda é uma grande introdução. Entendeu? Porque o nosso nível evolutivo, somos espíritos de terceira ordem, gente. Somos espíritos de terceira ordem. E estamos caminhando para sermos espíritos de segunda ordem, que são bons espíritos. Nós ainda não estamos na segunda ordem dos bons espíritos. Nós ainda estamos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E tem gente querendo dizer, batendo martelo, que Kardec disse tudo. E que não tem mais nada para ser revelado. Quando o pobre do Kardec nunca disse que disse tudo. Quando o Espírito de Verdade disse para ele em 1856 que isso era só uma grande introdução. Como nós, espíritos de terceira ordem, podemos dizer que temos a palavra final? É a pontinha do iceberg, né, Rosa? Pontinha, e bota pontinha, bem pequenininha. Não é? Ainda vai vir muitas explicações, né? Tem muita coisa. E essas obras subsidiárias, que não são obras complementares, e sim obras
auxiliares e que foram publicados após Kardec, como Dona Ivone Pereira, Hermínio de Miranda, Francisco Cândido Xavier com a coleção André Luiz. Elas são obras auxiliares que já trazem revelações mais avançadas pós-Kardec, gente. Gente, quantos anos depois da morte de Kardec foi descoberta a penicilina? A penicilina foi descoberta entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, como é que nós podemos dizer que em Kardec está a obra completa? Dá licença, né? Dá licença. Não há condições de nós dizermos isso. Olha a confusão que está aí, só abrindo aqui para falar, que eu até entendo o trabalho, mas não gostei do título. O Evangelho segundo o Espírito, edição antirracista. Pelo amor de Deus. A palavra racismo foi criada em 1900. Kardec morreu em 1869. Então, começa por aí. Começa por aí. E Kardec atendia a ciência da época, que afirmava aquilo. A ciência da época. Então, às vezes as pessoas fazem certas coisas, meio delicado, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está... Eu, ao ler esse título, o Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista, se eu entendo o trabalho do grupo, o trabalho do grupo é fazer a atualização dos conceitos científicos. Como aquele companheiro fez na Gênese, que foi uma edição até do Leon Denis. Ele fez uma atualização dos conceitos científicos. Porque, realmente, a ciência da época de Kardec era uma. Hoje, nós já temos, né, pesquisas científicas mais avançadas. Lá, de Kardec, não tinha penicilina, hoje tem. Então, daqui a nem precisa 50 anos, daqui a 5 anos, tem algumas teorias científicas de hoje que já ficaram meio abarradas. Não é? Então, tudo bem, você vai fazer uma atualização de alguns pensamentos, de algumas teorias, tudo bem. Aí a gente até entende. Você até entende. Que é uma atualização da parte científica, de alguns comentários, de algumas teorias que já desapareceram, né? Aquela questão da frenologia, que você analisava a evolução de uma pessoa pelo tamanho do cérebro, que foi até adotada durante a Segunda Guerra Mundial entre os nazistas, que media o cérebro para dizer se a pessoa era inteligente ou não era. Isso a gente sabe que são teorias totalmente que caíram por terra. Até aí eu entendo. Mas quando aí você quer fazer um trabalho para esclarecer as pessoas dessas teorias, porque tem algumas pessoas que ainda acreditam em certos absurdos. Mas aí você diz que é uma edição antirracista, você dá a quem não conhece o direito de fazer uma interpretação errada. Então, que é que a obra é racista. E a obra não é. Entendeu? Então você quer cobrir um santo descobrindo outro. Então, se você disser, se eles dissessem, o Evangelho segundo o Espiritismo, com uma atualização dos conteúdos científicos, um repaginamento, uma revisão, tudo bem, mas você colocar, ainda mais usando um termo que só foi criado em 1900, Kardec morreu em 1869, então tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. Mas, como diz o pessoal por aí, é o movimento espírita, né? O movimento espírita não tem nada a ver com o espiritismo. São algumas pessoas que, às vezes, sei lá, ficam criando coisas que levam mais à divisão. Mas a gente estudando e aprendendo que a gente vai tirando esse tipo de coisa, né? Então, o que nós viemos trazer hoje foi completar essa questão 285A de O Livro dos Espíritos, e semana que vem nós vamos seguir com a questão 286. Eu achei necessário fazer essa revisão dos perispíritos, e como a gente vê por aí, perispírito é uma coisa que ninguém sabe realmente o que é, como é, essas coisas. Então, tudo isso a gente vai estudando, vai pesquisando, traz a ideia de um, traz a ideia de outro,
para que nós possamos ir ampliando nossos conhecimentos a respeito desse corpo, né, tão importante para o espírito. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso daí? Sobre o nosso estudo de hoje? Parabéns pela pesquisa. A gente só tem que falar isso, porque é sensacional. Sensacional. Muito bom a gente saber dessas tendências, né? Principalmente o Dr. Jorge André, que traz na sua avaliação, né, segundo pesquisa em cima de Kardec também, né, porque ele veio depois. Então, é muito bom isso, porque às vezes a gente acaba repetindo, como você falou, de Leon Denis, sonha no vegetal, essa coisa que muita gente fala, né? E que, na verdade, não é isso, não. Não é desse Não é? jeito. Você pega uma pontinha e você cria toda uma situação que você atribui como verdadeira. Não é palavra de Leon Denis. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com essas Mineral coisas. de jeito nenhum. Eu acho que você trouxe um cuidado que a gente precisa ter, né? Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente até faz estudo, não sei o quê, para a gente tomar cuidado para você não chegar, desviar, né, do que realmente foi dito e que ninguém sabe. É uma caixa de Pandora aí, né? Que eu acho que no futuro, daqui a um milênio, sei lá, a gente certamente saberá um pouquinho mais, eu imagino. E a atualidade, conforme a ciência vem se desenvolvendo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, já as coisas vão, sabe, se desenvolvendo, as revelações vão chegando, e a gente tem que estar atento. Então, o que hoje a gente considera como certo, como exato, amanhã está aí. Pode não ser. Teoria caído por terra. Essa questão de Kardec, racista, né? É a mesma vertente de Monteiro Lobato, que foi, né? As obras de Monteiro Lobato hoje são racistas, pelo amor de Deus. A gente tem que botar num contexto, uma época, né? E tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente está manchando. Eu acho que você está manchando obras. Eu acho que Ele tinha conceitos duvidosos, entendeu? Mas baseado próprios da época, próprios da na verdade da época. Hoje, conversando com pode tirar uma pessoa e trazer para os dias de hoje, não tem como. nós estávamos conversando hoje sobre a questão do espiritismo, dentro do movimento espírita. Ao longo, até hoje já não é tanto assim, mas até os anos 50, os anos 60, qual era a posição da mulher no movimento espírita? Vocês sabem o quanto Dona Ivone sofreu para publicar Memórias de um Suicida? Porque aquelas revelações foram trazidas por uma mulher. Zilda Gama é lá do início do século XX. Ela, lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ela recebeu mensagens de Allan Kardec. Textos, psicografias de Allan Kardec. Mas não foram aceitas de jeito nenhum. Não foram aceitas. Inclusive, foi mais tarde, né, verificados os textos, as mensagens que ela trouxe, como comprovadas que foram de Allan Kardec. Umas 2 ou 3 mensagens no início do século XX, mas nunca foram aceitas. Então, no movimento espírita, dos anos 80 para cá, e as mulheres começaram a aparecer. E até então, o movimento espírita era 99% de homens. As mulheres ficavam na cozinha fazendo os almoços. Não é? Fazendo os almoços, fazendo chás. Quer ver outra coisa? Os palestrantes negros. Não tinha. Poucos. Hoje ainda são poucos.
né? Nós estávamos conversando isso, Carolina. A maioria deles, doutor Bezerra, Chico Xavier, Divaldo, o pessoal da antiga, a maioria brancos. A espiritualidade, isso não tem importância. O que a espiritualidade sabia, nós até colocamos essa hipótese, né? O importante era o quê? Era divulgar a doutrina. Vai ter mais facilidade com os brancos? Então vai pelos brancos. Porque a sociedade, se for pelos negros, e ainda a sociedade tem dificuldade, vai ficar bloqueada. Então ela vai no caminho mais fácil. Eram poucos os negros. Era o mais importante a divulgação da doutrina. Se o Chico Xavier fosse negro, vamos imaginar, Chico Xavier negro, será que a obra dele teria tido a repercussão que teve? A culpa do plano espiritual? Não. A culpa de Deus? Por quê? Porque a sociedade, o pensamento humano ainda caminhava de forma lenta. Ah, isso é preconceito. Não. É a realidade. É a realidade. Hoje, nós já temos um número maior. Mas dá uma olhadinha se a maioria... Não é? A maioria. Quer ver outro exemplo bom para a gente encerrar? Número de passistas na casa espírita. São pessoas de um certo nível cultural, ou você tem um monte de analfabeto, pobrezinho, aplicando passe? Vai olhar na casa espírita que cada um de nós militamos. E tem que fazer o curso, aí não pode. Curso, teu curso. É de uma semana? É de 15 dias? Por quê? Que uma pessoa semi-analfabeta dá um passe mais, entre aspas, mais fraco que a Verinha, que é professora formada, que eu, que sou professora de história, que a Eloá, que é empresária. Por quê? Nossa energia é mais forte? Que a senhora que faz faxina? Será que é? Mas por que não é? Por que as casas espíritas não facilitam essa entrada desses nossos irmãos que têm, estou falando de intelecto, de conhecimento diplomal, com diplominha na mão, para aplicar passe? Alguém vê com facilidade, não vou generalizar, curso de formação de passista nas reuniões voltadas para o público mais carente? Já vimos? Então, quando é que haverá um número igual de médiums da fluidoterapia carentes com aqueles que não são tão carentes? E, no entanto, o que o mestre escolheu foi o homem, pescadores. Tá? Quando é que você vai ter um número igual? Isso é preconceito, né, Rose? Sentido aí da sociedade. Mas por quê? É porque o povo usa o termo racista? É porque o nosso nível evolutivo ainda é pequeno. É pequeno. Então, porque a espiritualidade não bate palma. Ela não tem que se meter nisso. Isso é problema nosso. Isso é problema nosso. A sociedade precisa caminhar. Se fosse assim, Jesus não reuniu os 12 discípulos e foi para a porta do templo fazer passeata a favor da libertação da mulher. Alguém viu Jesus lá? Os 12 discípulos na porta do templo, fazendo passeata
dizendo para o povo daquela época: vocês precisam tratar a mulher como igual. A mulher também tem direito de ser sacerdotisa, porque a mulher tem a mesma capacidade do homem de aprender a lei. Alguém viu? Jesus levantou essa bandeira? Porque Jesus não foi para a porta do templo e dizer para todos eles: libertem seus escravos, nós somos todos iguais, vocês não podem ter escravos, mesmo que seja branquinho. E o escravo daquela época, a maioria era branco. Alguém viu Jesus fazendo passeata? Reunindo lá seus discípulos? Claro que não. Claro que não. A sociedade, a mentalidade. Então, a natureza não dá salto. Porque a missão dele era muito mais importante. Hoje, nós estamos discutindo se eu tomo suco daquela fábrica ou não tomo. Porque hoje, esse tema está aí. Entendeu? Mas aí você vai dizer: a sociedade é assim, assado? Mas É o nosso caminho. É o nosso caminho. Nós ainda, agora que começamos a dar os primeiros passos, né? Agora. Tem que aguardar um certo tempo. Então, a gente tem que tomar certo cuidado com alguns. Não é que eu estou passando a mão na cabeça, mas eu também não posso chegar e. É o caso de Monteiro Lobato. A posição dele era equivocada, sim, até porque os livros dele já são escritos no século XX. Então, já tinha uma certa ideia. Mas ainda ele não estava sozinho dentro do circo, né? Ele não estava sozinho. A sociedade toda pensava, comungava daquela ideia, gente. Um ou outro despontava de forma diferente. Então, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Então, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Denise, quem faz a nossa prece de agradecimento? Verinha, que bom vê-la de volta, hein? Liga aí o microfone, senão a gente não escuta. Não tem. Ah, tá sem som? Eu não sabe. Você não sabe, você tem que ir lá embaixo. Você tem que fazer assim: você tem que sair, aí lá embaixo tem um microfonezinho verde no pé da tela. É um microfonezinho. Você clica nele, vai aparecer uma mensagem, você clica na mensagem também. Dá uma saída. É quando entra, né, Denise? Que aparece. Você pode abrir. Agora, vai na base ou no alto? Olha só, Se você está com celular ou computador? Se é computador, é embaixo, à esquerda. Tá. Ou então você sai e entra de novo, e você vai ver o microfone, clica ali, vai dando permissão. Então, faz a prece aí, Denise, gente. Pai amado, gratos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de reunião, de estudo, de reflexões. É muito bom, Senhor, estar entre amigos, reunidos, os nossos corações unidos, na certeza de que cada vez mais nós iremos nos melhorar, mudando-nos internamente, nos transformando para podermos alcançar o seu reino em nossos corações. Abençoe a todos nós, Senhor, e muito obrigado mais uma vez por mais essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, daqui a pouco a gente volta.
Dois, três, quatro. Aí, bota de cada um. E esse aqui. Meu Deus. Microfone. Vou desligar isso aqui. Fala aí. Isso. Embaixo, você está no computador ou está no celular? Vera, Não sei se ela está te ouvindo. Fala de novo. Fala de... Vera, você está no computador ou no celular? Entrei pelo link. Eu estou no celular. Não, não, quem falou. Não, é Verinha Ecati. Ah, tá bom. Desculpa. Nada. Vera. Duas Denise, duas Vera, tá bom mesmo. Duas Carmen, duas Anas. Ah, beleza. Ela que saiu a imagem. É. Bem, Acho que ela não estava ouvindo. ela não estava ouvindo, não. Vocês estão ouvindo bem? Eu vou começar. Beto, Tranquilo. tranquilo? Então vamos lá. Tudo bem. Fale à vontade.